Eletrólises. Segunda parte da eletroquímica. A gente separa os assuntos porque, do ponto de vista de espontaneidade, eles são os opostos. Enquanto numa pilha a gente tem uma reação de oxirredução espontânea, portanto ela produz energia, qualquer processo de oxirredução que seja não espontâneo vai consumir energia. E dentro deste universo de processos de oxirredução que consomem energia, eu tenho as eletrólises, tá? Eu digo dentro desse universo porque eu tenho várias coisas que podem ser feitas de forma não espontânea. Vários processos podem ser feitos de maneira não espontânea. Aqui eu tenho um desenho, uma fotinho de um carro reabastecendo. Estão vendo isso aqui, ó? Aqui tem um plug, que é um carro elétrico, tá? Ele está sendo abastecido, ele está sendo recarregado. Ele está sendo recarregado. Ou seja, eu estou fazendo aqui um processo de consumo de energia. As baterias recarregáveis, gente, elas funcionam nos dois sentidos. Quando a bateria está funcionando como gerador, ela está fazendo uma reação espontânea. Ela está liberando energia. Só que as baterias acabam. Uma vez que a bateria acaba, ela precisa ser recarregada. E para ser recarregada, ela vai funcionar de maneira não espontânea. Isso é um tipo de eletrólise, tá? Só que eletrólise é um nome genérico que eu dou para vários processos. E aí, uma das coisas que a gente tem que se questionar é por que que eu gostaria de fazer um processo de oxirredução que consuma energia? Qual seria a vantagem de eu fazer um processo desse? Bom, uma delas já está clara, que é a recarga de uma bateria. Só que, além disso, a gente tem outros objetivos, que é o que o vestibular gosta de cobrar. Aqui eu tenho os 4 principais processos não espontâneos que podem aparecer no vestibular: eletrólise ígnea, eletrólise em solução aquosa, galvanoplastia e recuperação de metais. Então, as nossas próximas aulas serão dedicadas ao estudo desses 4 processos. Dan, o que pode cair mais? Olha, eu posso dizer o que cai menos. O último processo cai menos. O processo de recuperação de metais é o que tem menor incidência. Agora, os outros podem cair. Então, fazendo um recorte para o Enem. O Enem vai cobrar eletroquímica. Isso é certo. Vai cair questão de eletroquímica. Pode ser de pilha, pode ser de eletrólise. Existe uma probabilidade maior de que seja de pilha. Quando cair eletrólise, provavelmente vai cair uma dessas 3 aqui: eletrólise ígnea, em solução aquosa e galvanoplastia. Tá? Beleza? Aqui eu escrevi um testículo. Testículo é foda. Na recarga de pilhas e baterias, ocorre uma reação de oxirredução não espontânea, como consequência do fornecimento de energia elétrica para o sistema. Tal processo é denominado eletrólise. Além da recarga de pilhas e baterias, a eletrólise é aplicada em várias situações, entre elas, na obtenção de substâncias elementares, como o cloro, o magnésio, o hidróxido de sódio e outras. Então, veja, pelo que está escrito no texto, uma das coisas que a eletrólise produz são substâncias químicas. Então,
A gente vai dividir a coisa aqui da seguinte maneira. Essas duas eletrólises, elas são feitas para síntese de substâncias. Muitas delas que não existem na natureza. Então, daqui a gente pode destacar que substâncias importantíssimas a gente obtém por eletrólise. O alumínio, hidrogênio, gás hidrogênio, o cloro, a soda cáustica, são algumas substâncias que a gente consegue produzir por eletrólise, tá? Depois eu venho com a galvanoplastia. A galvanoplastia é outra história. A galvanoplastia é um processo em que você recobre um objeto com metal. Você vai fazer um recobrimento. Você faz um recobrimento de objetos com películas metálicas, películas de metais de alta nobreza. Não sei se vocês têm em casa alguma joia recoberta com ouro. Joia recoberta com ouro. O processo de recobrimento de joias com ouro é feito a partir de galvanoplastia. Fechaduras que são cromadas, superfícies metálicas que são cromadas, roda de carro, aquelas rodas que são brilhantes, todas elas são feitas por galvanoplastia, tá? É um banho que a gente dá de um metal numa superfície qualquer. E depois tem uma outra parte que é a parte de purificação e recuperação de metais, que depois eu comento com vocês. Tudo bem? Beleza? Então a gente vai nessa ordem. Primeiro fala das eletrólises para produzir substâncias, depois fala das outras duas, tá bom? Podem tirar print. Muito bem. Primeiro, a gente vai tentar entender a dinâmica da eletrólise. A eletrólise como síntese, né? Síntese de substâncias. Opa. Bom, que tipo de substância eu uso como matéria-prima da eletrólise? A matéria-prima, geralmente são substâncias iônicas, tipo sais ou óxidos. Então, eu posso fazer eletrólise de um óxido, como é feito, por exemplo, com alumínio. Ele é feito pela bauxita. Tem um minério muito famoso chamado bauxita.
e é a matéria-prima da onde eu vou obter o alumínio. Eu posso fazer eletrólise do sal, do cloreto de sódio. Eu posso fazer eletrólise do sulfato de cobre. Eu posso fazer eletrólise de um composto iônico, tá? E como que a coisa funciona? De maneira geral, o que eu quero fazer é pegar uma substância iônica, tipo AB, e transformá-la em A e B. Pode ser sólido aqui geralmente é líquido ou gasoso, tá? Não vamos colocar estado físico, senão começa a dar zoar um pouco o barraco. Depois a gente fala dos estados físicos. Mas fala, Danilo, mas que coisa idiota, né? Você quer só separar? Não, não é só separar. É aí que está o problema. Por quê? Veja, se essa substância é iônica, você concorda comigo que esse cara tem um NOx positivo e esse aqui tem um NOx negativo? Já que ele é iônico. Você concorda também que se o A é positivo, é porque o A é um metal e o B é um ametal? Vai vendo. Vai vendo a treta. Quando eu transformo AB em A mais B, eu estou transformando uma substância iônica em duas substâncias simples. Tá, mas e daí, Danilo? Vamos lá. Então quer dizer que o A tem NOx zero e o B tem NOx zero. Gente, dá uma olhada nesse esquema. Diz para mim uma coisa. Quem oxidou ali? Quem sofreu oxidação? Foi o ametal. Ele foi de -1 para zero, certo? E quem sofreu redução? Foi o metal. Tá, agora vamos ver. O que que tem de estranho nisso tudo? Tem uma coisa estranha pelo que você aprendeu até agora comigo aqui. Vê se vocês conseguem perceber o que que tem de bizarro nessa história. Há algo de podre no reino da Dinamarca. A soma dos NOx dos produtos dá zero. Não, isso até que nem é tão não grave, não. Não tem nada de grave nisso. Tá tudo certo. Mas tem uma coisa muito, mas muito errada acontecendo aqui. Quem está perdendo elétron? Quem está perdendo elétron? O ametal. O ametal está perdendo elétron. E quem está ganhando elétron? O metal. Gente, oxidação não é perder elétron? Oxidação não é perder elétron?
Redução não é ganhar elétron. Então, o que nós estamos propondo aqui é que o ametal doe elétron para metal. Isso é completamente não espontâneo. Isso é completamente não espontâneo. Nós estamos dizendo que quem gosta de ganhar elétron vai perder e quem gosta de perder vai ganhar. Não fale, meu cérebro, porque o seu cérebro não tem dor. Meu cérebro, tá com dor no cérebro? Que porra é essa? Seu cérebro tá com dor? Mas vocês estão entendendo que coisa estranha é isso? Dá para entender por que que a gente fala que a eletrólise não é espontânea? Se você não entender isso aqui, esquece tudo que eu vou falar amanhã, depois, não vai rolar. Você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque o processo de eletrólise, ele precisa de alguém que faça isso. Não é a natureza que vai fazer. Sabe uma frase que você pode guardar para entender? Na eletrólise, eu tiro elétron de quem não quer perder e dou elétron para quem não quer ganhar. Metal gosta de perder, eu vou fazer ele ganhar. A metal gosta de ganhar, eu vou fazer ele perder. Eu só consigo fazer isso se eu gastar energia. E adivinha quem é que eu uso para fazer isso? A pilha. A pilha não é um dispositivo que me dá energia? Então, o que que a pilha vai fazer? A pilha, ela vai arrancar elétron do ametal e dar o elétron para o metal. Ela vai arrancar o elétron do ametal e vai doar elétron para o metal. Ela vai funcionar para fazer isso acontecer. Então, qual é o esquema geral do negócio? Primeira coisa, primeira coisa, composto AB precisa ser dissociado. Para que eu consiga fazer isso acontecer, o cátion e o ânion têm que estar separados. Enquanto eles estiverem juntos, eu não consigo fazer esse processo acontecer. E existem duas maneiras de eu dissociar um composto. Ou usando calor, ou jogando em água. Eu tenho que primeiro separar o cátion do ânion. Por quê? Porque eu quero fazer o cátion reduzir. O cátion ele tem que fazer isso aqui, ó. E o ânion oxidar. Então, se o cátion e o ânion estiverem unidos,
esquece, não vai rolar eletrólise. Então, existem duas maneiras de eu fazer o processo. Ou eu aqueço o composto até ele derreter, eletrólise ígnea, ou eu taco o composto na água, para ele dissociar na água. Por isso que tem dois tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea, que vem da palavra fogo, que você esquenta o composto, esquenta, 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 até ele derreter, e aí separa os íons. Ou você joga ele na água e ele dissocia. Tudo bem? Tira print. Tudo bem. Aí, o que que eu vou fazer então? O que que eu vou fazer? O meu, ele vai sofrer dissociação. Eu vou separar o cátion do ânion. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou montar um esquema de uma eletrólise. A eletrólise, ela funciona da seguinte maneira, pessoal. Só que é um gerador, tipo a pilha. Gerador, ele tem um polo negativo e um polo positivo, não tem? Na pilha. Aqui é a ponte salina, ó. Aqui eu tenho o ânodo da pilha. E aqui eu tenho o cátodo da pilha. O ânodo vai acontecer oxidação na pilha, não vai? O cátodo vai acontecer redução, não vai? O que que eu vou fazer? Eu vou puxar daqui um fio, puxar daqui um fio. E nesse fio aqui da esquerda, eu vou colocar uma placa condutora, um eletrodo. Essa placa que está do lado esquerdo, ela é o polo negativo da eletrólise. Ela está ligada no polo negativo da pilha. Então isso aqui é uma pilha, tá? Uma pilha. Do lado direito, eu coloco uma outra placa. Está ligada no polo positivo da pilha, não é a placa positiva. Essas placas, elas estão dentro de um recipiente chamado cuba eletrolítica. E aí, o que que eu vou colocar aqui dentro? O composto dissociado.
Ou o composto está derretido, ou ele está na forma de solução aquosa. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu ligar a pilha, o que que vai acontecer no ânodo? Vai começar a sair elétron do ânodo da pilha para a placa da esquerda. E aí, o cátion é atraído para cá. Ele é o positivo, não é? Então, ele vai ser atraído para a placa negativa. Quando o cátion encostar na placa negativa, ele reduz. Ele reduz. Cata o elétron que vem da pilha e ele é atraído na direção do polo para catar o elétron. Só que a pergunta que não quer calar: de onde vem esse elétron que a pilha está mandando? Ela vem do outro lado. Ele vem do outro lado. Porque o que acontece? Do outro lado da pilha você tem um cátodo. O que um cátodo faz? Recebe elétron? Recebe elétron. De quem esse desgraçado está recebendo elétron? Do elemento B. O elemento B, ele é negativo, tá vendo? Ele é o ânion do composto. Ele vai ser atraído para a placa positiva. Quando ele encostar na placa positiva arranca elétron dele. A placa positiva arranca elétron dele. Então, no final das contas, o que que acaba acontecendo? Por causa da pilha, o ânion perde elétron e o cátion ganha elétron. Aqui. Então, no final das contas, a pilha está tirando elétron de quem não quer perder e dando elétron para quem não quer ganhar. Se eu não fizer, se eu não ligar isso numa pilha ou num gerador, né, de maneira geral a gente chama de gerador, esse processo não acontece. Ele não acontece. O cátion ele vai querer ficar cátion para sempre e o ânion vai querer ficar ânion para sempre. É isso que acontece numa eletrólise. É isso que acontece numa eletrólise. Perguntas? Tem alguém aí? Is there anybody here? Prof, então sem pilha, o cátodo é um ametal? Na verdade, sem pilha, gente, o ametal ele vai continuar na forma de ânion para sempre. Porque nessa espécie aqui, ó, o ametal ele é um ânion. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer ele deixar de ser um ânion. Quando eu olho para isso aqui, quer ver, ó? Peraí, ó, ó. Quando eu falo sobre isso aqui, ó, eu quero fazer o ânion
deixar de ser ânion. E eu quero fazer o cátion deixar de ser cátion. Como que eu deixo o ânion, como que eu faço o ânion deixar de ser ânion? Tirando elétron dele. Como que eu faço o cátion deixar de ser cátion? Dando elétron para ele, forçando ele a pegar o elétron. Tudo isso aqui é forçado, ó. Tenta imaginar uma situação, talvez isso te dê mais clareza. Ó. Imaginem, por exemplo, que o cátion é o Na+, e o ânion é o Cl-. O que vai acontecer com o Cl- aqui? Ele vai oxidar, ele vai perder elétron. E o que vai acontecer com o cátion Na+? Ele vai reduzir. Então, sem a pilha, não é que o ametal é cátodo. Sem a pilha, o ametal vai continuar na forma de ânion para sempre. Para sempre. O Cl- vai continuar Cl-, o Na+ vai continuar Na+, e nada acontece. Daí que a gente fala, então, que ela é não espontânea. Não sei se ficou claro isso. Tudo bem? Beleza? Então é isso.